Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Existem hoje no Brasil 32 partidos políticos e mais um aguardando registro no Tribunal Superior Eleitoral. Este alto número de legendas ajuda ou atrapalha a democracia? É o que nós vamos debater nesta edição. E veja também. O presidente do Senado marca para amanhã a instalação da CPI mista da Petrobras. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto quer que terreno próximo à Arena Corinthians seja destinado a moradias populares. De olho na Copa, fabricantes de celulares com TV digital aumentam produção e apresentam smartphones com telas maiores. Caseiro suspeito de envolvimento na morte do coronel Malhães volta atrás e nega ter confessado participação no crime. Excesso de carga e acréscimo ilegal de cabines podem ter provocado tragédia na Coreia do Sul. Governo da Ucrânia intensifica a operação antiterrorista e fecha o espaço aéreo no leste do país. E nossa bancada tem hoje o publicitário Washington Oliveto e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Pedir dinheiro a um conhecido não é uma tarefa agradável. Agora imagine recorrer a desconhecidos. Mas a internet está ajudando muita gente a fazer vaquinha para realizar sonhos. Queria ter dinheiro para torrar. É pela internet que o músico Thiago Augusto divulga as canções que produz e também pede dinheiro para conseguir gravar o primeiro CD. Ele já conseguiu quase 10 mil reais. Agora faltam só 2 mil. Pessoas que eu nem imaginava que ouviam minha música chegaram a entrar em contato comigo, falando que ouviram o projeto, que entraram no projeto e ajudaram. Thiago não está sozinho nesta busca virtual por patrocínio. Tem gente usando a internet para conseguir dinheiro para ajudar crianças com câncer, publicar um livro, lançar um jogo ou um novo produto. Pedir dinheiro pela internet tem nome. Em inglês se chama crowdfunding, que em português significa financiamento coletivo. É quando várias pessoas doam valores em prol de um projeto ou de um sonho de alguém. A forma mais simples de conseguir a verba é pelos sites de crowdfunding. Se o cadastrado não consegue arrecadar o dinheiro dentro do prazo, o site devolve as doações. Nessas plataformas, quem pede o financiamento também costuma oferecer recompensas aos colaboradores. Cada valor tem uma recompensa. Se o cara doou 30 reais, ele vai ganhar o CD, já vai sair com o CD. Se ele doou 100 reais, ele vai ganhar o CD, um convite de lançamento para o show. Algumas ideias conseguem adeptos rapidamente. Um projeto brasileiro de um jogo de cartas arrecadou 10 mil reais em menos de 5 horas. 2 meses depois, as doações pularam para mais de 31 mil reais. As vaquinhas virtuais movimentaram mais de 6 bilhões de dólares em todo o mundo no ano passado. No Brasil, os projetos culturais são os que fazem mais sucesso entre os doadores. Já nos Estados Unidos, o crowdfunding tem ajudado principalmente os pequenos empreendedores. E já existe até legislação específica para esse mercado. Aqui a gente pensa muito o crowdfunding para um determinado projeto, um projeto social, um projeto artístico. Lá não, lá eles já estão pensando em como financiar empresas usando o crowdfunding. Washington Oliveto, boa noite. Boa noite. Isso aí é uma filantropia moderna, seria assim? Bom, a humanidade, nos últimos anos inteira, está em busca de um patrocínio, né? Eu vejo isso na minha atividade, a gente recebe pedidos de patrocínios os mais diversos. Agora, nesse caso é interessante, eu vi o ano passado, eu trabalhei uma semana em Los Angeles, no ano passado, e na semana que eu estava lá, um caso desses era o grande assunto, que era a respeito de uma minissérie de televisão tipo Sex and the City, tipo Mad Men, que tinha sido bem sucedida, era uma detetive, se não me engano, tinha feito muito sucesso, mas não tinha voltado ao ar depois do enorme sucesso. E eles tinham, através desse mecanismo, conseguido captar o dinheiro suficiente para voltar com a minissérie. Olha que interessante. Que era um fenômeno muito grande. Senis, isso aí você só ajuda aquilo que você espera retorno, né? Na verdade, se torna um sócio da história.
Pois é, então... Pelo menos um incentivador do projeto. Tem essas duas vertentes. A vertente mais de você apoiar um projeto cultural, etc., que a própria matéria indica que é um pouco mais do que tem no Brasil, ou nessa linha de você apoiar, ou no caso dessa minissérie, talvez, uma temática que você gostaria que voltasse para a televisão, mas tem uma vertente que é você pulverizar o mercado de capitais, por exemplo. Por isso que tem que ter até regulação. Você, na verdade, você não está doando, você está investindo num projeto e você passa a ter direito a uma parte, vamos dizer, do capital daquele empreendimento. Se esse empreendimento dá certo, você ganha proporcionalmente. Agora, qual que é a questão fundamental aí? É que a internet está permitindo, ela derrubou barreira de comunicação, de acessibilidade e até do ponto de vista financeiro. Então, você tem uma boa ideia e o interesse, ainda que seja pequeno, de contribuir, existe, é muito fácil você fazer. Isso gera um engajamento muito maior do que você teria pelos meios físicos. O Washington, a Larissa aqui está perguntando para você. Washington Oliveto, como a publicidade e propaganda colabora para a promoção de causas como essas aí do crowdfunding? É muito caso a caso. Sem dúvida nenhuma, a publicidade e a propaganda já historicamente, já na geração profissional anterior à minha, abraçou, por exemplo, gratuitamente muitas causas. Eu mesmo, na minha vida profissional, todos os anos faço 1 ou 2 campanhas sociais inteiramente grátis. Nós fizemos agora, nos 2 últimos anos, uma causa maravilhosa que é o Hospital do Câncer de Barretos, que é um trabalho incrível do Henrique Prata. Inclusive, foi interessante porque a internet foi muito útil nesse processo, porque no caso do Hospital do Câncer de Barretos, a gente percebeu o seguinte: o Henrique e a sua equipe fizeram um hospital maravilhoso, um hospital que é gratuito, é para quem não tem dinheiro, com uma qualidade do melhor dos hospitais no mundo, e a grande dificuldade que o hospital viveu até hoje, uma das maiores, é o fato de que existe uma pista de pouso em Barretos, mas não existia voo para Barretos. Essa pista estava fechada. E a gente, particularmente usando mecanismos de internet, fizemos uma campanha chamada Voo contra o Câncer. Olha, e conseguimos, a pista vai ser legalizada e vai ter uma companhia aérea, Passaredo, que vai para lá. Muito bom. Cerca de 2.000 famílias ocuparam uma área de 150 mil metros quadrados próximo ao estádio do Itaquerão, na zona leste de São Paulo. A repórter Luísa Moraes tem mais informações. Boa noite, Luísa. Luísa, essa ocupação tem um nome, não é isso? Boa noite, William. Boa noite a todos. Sim, a ocupação se chama Copa do Povo. É uma clara alusão ao fato de que as famílias estão acampadas a cerca de 4 quilômetros do estádio do Itaquerão, que vai sediar a abertura da Copa do Mundo. As famílias começaram a montar as barracas ainda no final de semana. Veja na reportagem. A ocupação Copa do Povo fica num terreno particular desocupado há 29 anos em frente ao Parque do Carmo e próximo ao Sesc Itaquera. Essa é a segunda maior ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, em São Paulo, que coordena também as mais de 2.500 famílias que formam a Nova Palestina, na zona sul da capital paulista. O movimento quer agora fazer pressão para que a Câmara Municipal de São Paulo inclua o terreno como zona especial de interesse social no plano diretor, atualmente em discussão. Isso reservaria a área para a construção de conjuntos habitacionais destinados às famílias da ocupação. Os sem-teto que ocupam o terreno, localizado na rua Malmequer do Campo, vem de áreas de risco e favelas. Segundo a prefeitura, o terreno pertence a uma construtora, que até o momento não se manifestou sobre a ocupação. Eu converso agora com o cientista político Lúcio Flávio de Almeida, que é pesquisador do Núcleo de Estudos de Ideologia e Lutas Sociais da PUC de São Paulo. Boa noite, obrigada por participar do Jornal da Cultura. Para a gente entender, esses movimentos de luta por moradia, professor, eles são legítimos? São legítimos, né? Para quem dá prioridade ao direito à vida, é um movimento muito legítimo, né? Agora, para quem prioriza o direito de propriedade, em termos absolutos, claro que é ilegítimo. Então nós temos aqui uma luta que é política, é ideológica, mas que expressa um drama social muito grande, que afeta cerca de 790 mil famílias só na cidade de São Paulo. Isso dá por baixo 2.500.000 pessoas, é muita gente.
Muita gente que está empregada, né? Como o senhor falou, é quase um país. Muita gente que está empregada e ainda assim depende de buscar essa forma de conquistar uma moradia. Inclusive, é uma situação contraditória, porque muita gente conseguiu emprego nos últimos 12 anos e, com isso, não tem dinheiro para pagar a moradia, né? Pagar transporte coletivo. Então, a vida fica mais infernal até quando você consegue emprego. Ou seja, nem aquela desculpa de que são desocupados, preguiçosos, nem isso cabe, né? E também não caberia criminalizar brasileiros que chegam a cerca de 7 milhões de famílias. Isso dá por alto ou por baixo 24 milhões de brasileiros que também participam desse chamado déficit habitacional no Brasil. Muito obrigada, então, pela sua participação no Jornal da Cultura. Eu devolvo agora para o estúdio. William, é com vocês. Muito obrigado, Luísa. Vamos saber agora da nossa bancada. Ricardo Senes, o déficit habitacional do Brasil é conhecido, né? No Brasil inteiro, não é só o caso específico de São Paulo. Agora, como é que você vê essa questão da invasão de um terreno privado como forma de pleitear um direito? Por exemplo, São Paulo está entre as cidades com o maior déficit habitacional do mundo, né? Você tem um ranking aí que a própria ONU faz, São Paulo está entre eles. De fato, você tem esse fenômeno da conurbação aí, esse mega espaço, ele não tem gerado suficientemente, via mercado, oferta para habitações, principalmente para as classes mais baixas, né? E o que ocorre é o seguinte, simultaneamente é uma deficiência do mercado, você tem grandes espaços que são, de alguma maneira, utilizados para a chamada especulação. O que é especulação? É um sujeito que antecipa o movimento da cidade, o crescimento da cidade, compra um determinado terreno e ele espera depois chegar à infraestrutura ou chegar mais próximo da acessibilidade, o preço subir e aí virar, se tornar um negócio. Isso em boa parte das cidades do mundo, inclusive dos países desenvolvidos, Europa claramente, mas incluindo os Estados Unidos, Canadá e etc., isso é um movimento que não é permitido. Ou seja, você tem a ideia de que você tem uma utilização social do espaço urbano. Ele tem que priorizar, vamos dizer, a montagem de uma malha urbana mais equilibrada, mais planejada, etc. No Brasil é curiosamente deixado de lado essa questão e gera esse tipo de... Isso é uma questão de anos no Brasil. E agora a Copa pegou esse tema interessante, porque ficou associado ao Itaquerão, mas esse é um tema de 20, 30 anos no Brasil. E podemos ter mais atuações nesse sentido por conta da Copa. Todos os olhares aqui agora. Esse episódio tem uma coisa, ele demonstra o quanto manifestantes e pessoas que estão reivindicando diferentes coisas, hoje têm consciência de que se eles estiverem atrelados a um tema que está muito visível e exposto na mídia, a reivindicação é mais rapidamente percebida. Então, a mesma coisa que aconteceu ano passado nas citações de queremos padrão FIFA para a medicina, padrão FIFA para a educação, está acontecendo agora nesse episódio, atrelando ao estádio do Corinthians em Itaquera. Foi enterrado hoje de manhã o corpo da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, linchada no último sábado no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças. Uma foto e um retrato falado, divulgados no Facebook, teriam motivado a trágica confusão. Uma notícia falsa, um retrato falado inventado e muitos cliques na internet. Foi com essa combinação que a vida de uma família do Guarujá, no litoral paulista, virou uma tragédia. Fabiane Maria de Jesus, mãe de 2 filhas, foi espancada e morta por vizinhos. Os culpados? Além dos envolvidos no crime, ainda não identificados, milhares de pessoas que compartilharam a denúncia mentirosa em uma página do Facebook. Poucos têm noção do alcance e das proporções que a disseminação de notícias pode ter pelas redes sociais. Quando é duvidosa, que não se sabe ao certo o que se trata, eu não compartilho. Descobrir que uma publicação não era bem o que parecia é muito comum. Já chegou a compartilhar alguma coisa que depois você descobriu que não era verdade ou que não era bem aquilo? Já. E não foi só uma vez, né? Com as redes sociais, qualquer um tem o mesmo poder que um veículo de comunicação.
Um celular num bolso é equivalente a uma equipe de televisão, é equivalente a uma equipe de rádio. Ou seja, elas têm que tomar um enorme cuidado. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma denúncia e essa denúncia tem um valor assim de fogo na palha, ela espalha furiosamente. O Brasil é o 5º país mais conectado do mundo, com 105 milhões de internautas. Com esses números, fica fácil entender por que as redes sociais estão cada vez mais populares. Se as pessoas não passarem a tomar mais cuidado com os conteúdos que compartilham, especialmente aqueles com alto potencial de prejudicar alguém, casos como o do espancamento do Guarujá tendem a ficar cada vez mais comuns. A vontade de fazer justiça com as próprias mãos é apenas um dos fatores que culminaram na morte de Fabiane. A falta de confiança na justiça, a lentidão da justiça, a irracionalidade do momento. As pessoas têm que responder pelos seus atos. Esse aí é a internet para o lado mal, né? Está havendo uma inversão de valores, injúria, difamação em troca da liberdade de expressão. Né? Essa é uma grande questão, né, da internet, porque exatamente assim como pela internet você pode, como eu dei aquele exemplo, ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, você pode gerar uma tragédia como essa. É muito maluco, porque você vê a mesma internet onde você tem uma informação adorável, necessária, e tem um sujeito que, se utilizando do anonimato, ofende um monte de gente. Outro dia nós estávamos conversando, existia uma expressão muito boa de que a internet é um espetacular prédio sem elevador de serviço. Então, sobe tudo de bom, tudo de interessante, mas de vez em quando aparece o entulho, a sujeira, e isso está acontecendo cotidianamente. Eu vejo, por exemplo, muitas e muitas vezes, nós que monitoramos as campanhas dos próprios anunciantes, e você põe uma campanha de publicidade no ar e está todo mundo gostando, de repente um sujeito conta uma história, não, eu consumi esse produto uma vez e ele não gostei por isso. E aí mais 15 caras aderem e já criam um movimento, uma manifestação. É uma coisa para ser monitorada com muito cuidado. Né? Sim. Será que essa questão da rapidez com que as reações ocorrem e pode ser para o bem ou para o mal, e quando é para o mal tem a ver com difamação, nesse caso uma denúncia absolutamente equivocada, etc. E isso gera reações rápidas e amplas. No Estatuto da Internet, que foi agora aprovado, né, ele prevê em alguns casos de crime, de possibilidade de haver crime, uma rapidez com relação à necessidade tanto do provedor quanto do próprio órgão de justiça de atuar. Então, se tiver vinculado, por exemplo, uma exposição excessiva de uma pessoa e que pode gerar rapidamente uma difamação, alguma prejuízo muito rápido à imagem, tanto o provedor como a justiça, eles têm direito de fazer um fast track, uma ação rápida, porque exatamente o problema da justiça e das instituições tradicionais lidarem com esse meio é que ela é incontrolavelmente rápida. Isso mudou de uma maneira maluca, porque existe, por exemplo, uma tradição no jornalismo inglês que no mês de abril, que é o mês que tem o 1º de abril, num determinado dia do mês de abril, algumas publicações inglesas ciclicamente publicam algumas matérias 100% mentirosas, mas com características pseudocientíficas às vezes. E isso, ciclicamente também, numa época que você não tinha essa velocidade da informação, algumas publicações ingenuamente ou de boa intenção, republicavam aquilo e depois se pegavam fazendo um papel de bobo. Pois bem, hoje isso, durante o dia, você tem milhares de notícias que não ocorreram, pessoas que morreram e que, na verdade, estão vivas, coisas que é complicado. A Copa do celular com TV digital, a tecnologia virou moda entre os brasileiros e os fabricantes investiram em aparelhos que garantem qualidade de imagem. Assistir à TV pelo celular ou pelo tablet já se tornou hábito para boa parte dos brasileiros. Para quem não tem muito tempo livre, é o jeito de ter acesso a conteúdos variados, a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Eu praticamente não uso computador, né? Hoje em dia é mais tudo pelo celular, e-mail, sites de relacionamento, qualquer coisa assim. Em ano de Copa do Mundo, o telefone com TV digital vai ganhar um peso ainda maior, principalmente para os torcedores que não abrem mão de assistir aos jogos, mesmo os que não estiverem em frente a um aparelho de televisão. Este é o caso do Antônio Carlos.
Fã de futebol e de tecnologia, ele já sabe como vai acompanhar o Mundial no escritório. Para mim vai facilitar, porque eu não vou ter disponibilidade para assistir todos os jogos, para assistir em casa ou em algum lugar. Então vou estar sempre dando uma olhadinha pelo smartphone para estar por dentro do que está acontecendo na Copa. Há 4 anos, a TV já estava disponível pelo celular, mas não era de fácil acesso ao público, com serviços caros e de baixa qualidade. Com o aumento da cobertura do sinal digital, os consumidores passaram a procurar o serviço e as vendas deste tipo de aparelho dispararam. Para dar conta da demanda, os fabricantes estão reforçando a produção de aparelhos com TV digital e trazendo novidades para o mercado, como, por exemplo, os smartphones com telas maiores. A estimativa é aumentar as vendas em torno de 20%. Muito prático, você poder assistir a televisão em qualquer lugar seria ótimo. Este professor de tecnologia explica que mesmo com as melhorias na telefonia móvel, é bom o consumidor saber que poderá ter dificuldades com o sinal de internet no Brasil no período do Mundial. O aumento no número de acessos poderá congestionar os serviços e torná-los mais lentos. É como você colocar diversos carros dentro de uma estrada. Quer dizer, se você tiver muita gente dentro daquela estrada, vai causar congestionamento. E no nosso caso, o congestionamento é exatamente uma queda na qualidade do sinal, uma falha, uma interrupção durante a comunicação. E aí, Washington, você e seu celular vão assistir ali um jogo de futebol? Não, evidentemente isso está acontecendo um pouco. Agora, historicamente, ele tem um problema, que ele vai contra a origem típica do objeto televisão. A televisão é extremamente gregária e isso se reproduz. Quando teve as primeiras televisões, poucas pessoas tinham televisão, existia o quê? O televizinho. Era um gesto gregário. Isso se reproduziu outra vez quando a televisão passou a ter cor. Tinham poucos com cor, a turma se reunia. E o futebol é a coisa mais gregária dentro de uma coisa gregária que é a televisão. Os fabricantes de telefonia, inclusive, têm tanta consciência disso que nas últimas feiras de tecnologia já andaram mostrando celulares que se desdobram e viram uma tela. Olha isso. Exatamente para a turma poder ver. Veja a seguir, presidente do Senado marca sessão para instalar CPI mista da Petrobras. E ainda, 81% da população não se sente representada por nenhum dos 32 partidos políticos existentes no Brasil.